Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão e prece. Momento esse das 18 horas, em que no lar de Fabiano de Cristo paramos um pouco para refletir um pouquinho a respeito da mensagem do nosso Mestre Jesus. E dessa forma, nos conectamos com a espiritualidade amiga, aqueles espíritos que passam o dia todo tentando nos auxiliar através de intuições, de pensamentos, e que muitas vezes não lhes damos esse espaço devido à correria em que o nosso dia se apresenta. Neste momento, então, conseguimos nos conectar e receber essas energias benfazejas dessa espiritualidade amiga. Para a reflexão de hoje, estamos utilizando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo de hoje é o número 3, de título Examina-te. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Está em Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. E Emmanuel nos esclarece dizendo: o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, rodeando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi dito por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Essa mensagem nos chama a reflexão de alguns pontos. Um deles é que, como o serviço de Jesus é infinito, as nossas oportunidades de trabalho também são infinitas. Temos diariamente oportunidades de seguirmos o exemplo do nosso Mestre Jesus, sendo obreiros nessa seara do Cristo. E não precisamos pensar que esse serviço seja coisas grandiosas, mas pequenas coisas do nosso dia a dia. No convívio diário, com a nossa família, agindo com amor, com sabedoria, nas resoluções, trabalhando com seriedade na nossa profissão, lidando com carinho e afeição com aqueles com os quais convivemos, sejam os nossos amores ou aqueles desafetos,
Que possamos nesses momentos nos lembrarmos da mensagem do Mestre e agirmos calmamente a seu serviço, trabalhando sempre na sua seara, indo um passinho à frente quando conseguirmos. Até nos momentos difíceis e derradeiros, ficando em silêncio e não reagindo, estamos operando em favor de Jesus. Porque nestes momentos em que se torna difícil agirmos com tranquilidade, com serenidade, com amor, que possamos calar e dar aquele exemplo de não reagirmos ao que nos acontece, mesmo que essa seja a nossa primeira vontade. Outra mensagem que esta passagem nos traz é de não agirmos por contenda ou por vanglória. Que não façamos nada para nos vangloriarmos mais adiante, ou para dizermos aos nossos irmãos que foi por causa minha que alguma coisa aconteceu. Porque assim, como as oportunidades de aprendizado se apresentam para nós, nós devemos transmiti-las àqueles ao nosso redor. E não adianta transmitir com orgulho e com vaidade, porque elas perdem então a sua razão. Nós devemos transmiti-la com humildade, ensinando àqueles que estão um pouquinho abaixo de nós na caminhada o que nós já sabemos. E veremos o quão lindo é esse ministério do Cristo quando caminhamos juntos, quando conseguimos levar ao nosso lado aqueles a quem amamos. E por que não aqueles que não amamos? Porque sabemos que quando nos depararmos com a realidade espiritual, saberemos exatamente a causa desse desamor. E pode ser que nos arrependamos de termos deixado para trás. Quem sabe, se carregarmos junto conosco estes que pensamos ser a pedra no sapato, que pensamos ser os que nos atrapalham, será que não são estes os que alavancam o nosso progresso? Será que não são estes que nos desafiam a sermos pessoas melhores? E quando chegarmos então na pátria espiritual e olharmos para toda a nossa trajetória terrestre, iremos enxergar aqueles que nos auxiliaram, aqueles que fizeram sermos pessoas melhores. Então, por que não tentarmos levar todos eles junto conosco? Por que não o auxiliarmos na seara do progresso, na seara do bem? Sabemos que não é fácil, pelo contrário, é muito difícil, mas é um esforço diário e sempre estamos sendo auxiliados pelos bons espíritos, pelo nosso anjo de guarda, a caminharmos na seara do bem. Que possamos nos lembrar dessas palavras de Emmanuel para trabalharmos na seara do Cristo, alavancando o progresso do nosso planeta de provas e expiações que se encontra rumo a um planeta de regeneração. Que possamos permanecer em paz e que Fabiano de Cristo nos abençoe. Que assim seja.